Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Chat Guru. Eu sou o Eduardo e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre as permissões dos usuários. Já estou aqui na minha conta de administrador. Vem aqui no menu lateral em usuários. Vamos escolher um usuário aqui do tipo normal para editar a permissão dele. E logo aqui abaixo você tem as permissões daquele usuário. Uma dica já de início: se você tem um usuário normal e quer trocar ele para administrador, é só você clicar aqui no nome dele e trocar ele para administrador. Assim ele terá todas as permissões. Já um usuário do tipo normal, ele tem permissões personalizadas. Algumas dessas permissões já são fáceis de entender, tá? Basta ler que você vai conseguir saber sobre o que ela se trata. Então, aqui todas as permissões elas são categorizadas por setor, tá? Aqui são as permissões a respeito de tags, aqui são as permissões a respeito de usuários, a respeito de arquivos e por aí vai. Então, por exemplo, essas permissões aqui a respeito de arquivos se referem ao que o usuário pode fazer dentro desse menu aqui. Se por acaso o usuário não tem nenhuma permissão dentro daquele menu, né, por exemplo aqui, em usuários não tem nenhum marcado, esse menu aqui na lateral não aparece para ele quando ele estiver acessando o sistema. Então, para um usuário que não tem ali nenhuma permissão marcada em usuários, ele veria de tags e logo abaixo seria arquivos, né? Esse menu não teria aqui. Tá, e vamos lá. Como eu disse, algumas permissões aqui elas são fáceis de entender. Então, em relação a visualizar ou não tags, se pode colocar uma tag dentro do chat, se pode tirar ou não, você consegue compreender assim que lê. Por padrão, algumas permissões já vêm marcadas quando você cria um usuário normal, mas pode ser que você precise remover alguma que o usuário não precisa ou que o usuário precisa para o seu tipo de atendimento. Então eu vou passar por algumas aqui que podem ser úteis no atendimento de vocês. Então aqui, como eu disse, é separado por setor, né? Você vai definir as permissões que ele vai ter em tag, as permissões que ele vai ter em usuário, e assim você vai em cada setor. Aqui nessa permissão em usuários, você tem essa permissão aqui que é atribuir ao chat. O que seria essa permissão aqui? Eu estou aqui com a conversa aberta, tá? Um chat aberto, e essa permissão que ela habilita? Significa que dentro das conversas que você tem dentro do sistema, você pode dizer que esse chat aqui é de um usuário do sistema. E esse usuário pode receber relatório ou encaminhamento de mensagens já direto do sistema. Então, com aquela permissão habilitada, com ela marcada aqui, o usuário que tem ela vai conseguir vir aqui em mais opções e linkar chat ao usuário no chatbot. Clicando aqui, você pode dizer a qual usuário pertence esse número. Voltando lá para usuários, foi essa permissão aqui que a gente acabou de ver. Temos aqui os outros setores em relação a arquivos, em relação a relatórios de chat, né? Cada relatório separado aqui, né? Como temos vários tipos de relatório, você consegue definir a permissão para cada tipo dele. A respeito de celulares, se ele consegue acessar o menu para ler o QR Code. Você tem aqui recarregar mensagens, tá? E a sua função é buscar no aparelho mensagens que ainda não existem no sistema. Possa ser que durante o uso de vocês, em algum momento do dia, precisou ser trocada alguma mensagem pelo aparelho de celular. E aí não fica registrado na plataforma, então você precisa carregar novamente essas mensagens. Então, para o usuário conseguir recarregar as mensagens, você precisa habilitar essas duas permissões aqui. E para ele conseguir recarregar, eu vou voltar aqui para chat mais uma vez. Aqui novamente mais opções. Aparecem opções de recarregar mensagens. Você recarregando as mensagens, ele vai fazer uma busca do que existe no aparelho e trazer para a plataforma. Voltando aqui para usuários, temos aqui permissões de funis, permissões de campanhas. Você tem as permissões do chatbot, se ele pode ou não mexer no menu do chatbot, criando diálogos ou alterando. Essa permissão aqui de executar diálogo, ela fica ativa por padrão porque você pode ter algum diálogo de ativação manual que o usuário deve executar diretamente no chat. Então essa permissão ela deve ficar ativa para que ele consiga usar. Você também pode, em adicional a isso, colocar o processamento da mensagem para que o usuário tenha acesso a quando a mensagem chegou e quando ela foi processada. E também pode colocar a questão de reprocessar a mensagem. Essas duas permissões aqui seriam a seguinte forma: você vem em chat, quando você clica aqui abaixo da mensagem do cliente, você sabe quando a mensagem foi enviada pelo cliente e quando ela chegou na plataforma, tá? Você consegue ver também o diálogo que ativou, tá? Que posição do diálogo ativou e se ativou alguma intenção ou entidade. Se por acaso o aparelho se desconectou
e o cliente respondeu certo a URA, mas o chatbot não ativou por questão de falta de conexão, você pode clicar nesses 3 pontinhos e reprocessar a mensagem. Isso vai fazer o chatbot reler aquela mensagem com base no contexto que o cliente se encontra agora e continuar a URA como se nada tivesse acontecido. Voltando para cá para usuários, logo abaixo você vai ter as permissões em relação a chat. Aqui seria o controle do filtro que você tem lá no menu de chat, aqui ó, esse filtro aqui. Você pode controlar sobre o que o usuário pode ou não filtrar, os contatos. Se ele consegue ordenar os chats, mudar a ordem do chat. Se ele consegue alterar o responsável por algum chat, se ele consegue mudar o nome. Tem essa daqui que seria em relação a ver todos os chats. Se ele pode ver chats além do que ele é responsável. Tem os responsáveis que vai estar delegado ao chat. E se ele pode ou não ver o chat de outros usuários. Dessa forma ele vai conseguir ter acesso a todos sem ser administrador. Seria um meio termo entre um usuário normal e um administrador, por exemplo. Se ele pode desativar o chatbot dentro do chat para ele não ser atendido automaticamente. Essa permissão aqui, chatbot, você pode ativar ou desativar. Se ele consegue arquivar ou não. Se ele consegue ver o número do WhatsApp do cliente. Verificar a leitura das mensagens, que seriam aqueles 2 ticks azuis. Coloquem mais opções. E tem que reverificar a leitura das mensagens. Então o sistema vai buscar novamente no aparelho e ver se o cliente visualizou a mensagem de vocês. Tudo isso aqui em relação àquela parte de chat. Se ele pode adicionar, se você tem um módulo de adicionar chat, por padrão não vem habilitado para um usuário normal, e aí você pode habilitar aqui para que ele possa adicionar chat na sua plataforma. Se ele consegue ver aí o histórico de delegados, aquele chat, né, que você vem aqui em chat novamente, você consegue ver aqui ó, em histórico de usuários delegados, todo mundo que já foi delegado ou deixou de ser para aquele contato. Voltando aqui para o usuário. E no final aqui você tem em relação a campos personalizados, né? O que é que ele pode fazer em relação a esses campos aqui, ó. Você vê em chat, esses campos aqui que você pode atribuir a cada contato. Tá? O que é que ele pode fazer? Se ele pode apenas preencher e não pode apagar o campo, se ele pode criar um novo campo, se ele só vai visualizar, né? Como seria essa daqui marcada. Você pode criar o seu usuário com base nessas permissões aqui. E mais uma dica que eu tenho aqui para vocês seria a seguinte. Deixa eu voltar aqui para usuários. Descendo aqui ó, até departamentos e gerenciando o departamento. Se você tem um grande grupo de usuários, tá? Como por exemplo, você tem uma equipe de 10 usuários para um departamento de atendimento. Tá? E todos eles têm que ter as mesmas permissões. Para você não precisar alterar as permissões de cada um, né, repetindo o mesmo processo 10 vezes, basta você colocar todos eles em um departamento e alterar as permissões do departamento, que são as mesmas em relação ao usuário normal. Então, as permissões do departamento, elas se somam às permissões de um usuário normal. Então, por exemplo, se um usuário individualmente ele tem a permissão de aqui, por exemplo, criar funis, e o departamento que ele faz parte não tem essa permissão, somente esse usuário daquele departamento vai conseguir criar funis. Mesma coisa ao contrário. Se o usuário não tem individualmente a permissão de criar funil, mas o departamento que ele participa tem essa permissão habilitada, então todo mundo que faz parte do departamento vai conseguir criar o funil. Bom pessoal, é sobre isso que eu tinha para falar sobre permissões. Qualquer dúvida que você tenha pode entrar em contato com o nosso suporte. Eu me despeço por aqui, o Chat Guru agradece e até o próximo vídeo.